Fala galera, eu sou o Rafa Camargo e começa agora mais um episódio do quadro Refills. E pro episódio de hoje nós vamos falar de um filme que acabou de chegar no Netflix, mas não é nenhum lançamento não. Na verdade, o filme No Coração do Mar foi lançado em 2015 e eu lembro de ter visto no cinema. E saí da sessão achando o filme legalzinho, nada demais. Mas agora, no Netflix, tive a oportunidade de revê-lo e ter uma opinião melhor formada. E será que é bom? Ou será que é uma porcaria? Bom, é disso que nós vamos falar nesse vídeo. E se você ficar interessado sobre o que é real e o que é mito na terrível história da baleia Moby Dick, fica até esse tempo do vídeo que a gente vai falar um pouquinho disso também. Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa. Bom, meus amigos, No Coração do Mar é um filme dirigido por Ron Howard, lançado em 2015 e com a participação de dois Vingadores, Chris Hemsworth e Tom Holland. Ou seja, temos um embate entre a baleia Moby Dick, Thor e Homem-Aranha. Bom, e além dos dois, temos um elenco de peso compondo as atuações desse filme, como Cillian Murphy, de Peaky Blinders, e Michelle Fairley, de Game of Thrones. O filme conta a história da tripulação do navio Essex, que fazia seu ganha-pão caçando baleias brancas para extrair óleo delas. Algo que, por mais sádico e cruel que pareça, era uma profissão digna de respeito lá no século XIX. E durante uma dessas caçadas, a tripulação se depara com uma baleia maior do que as demais e que se recusa a ter o mesmo destino das outras. Essa baleia, intitulada de Moby Dick, destrói o navio deles e os deixa à deriva no mar aberto, fazendo com que a tripulação sobrevivente do barco chegue ao seu limite e os forçando a fazer coisas impensáveis para permanecerem vivos. Bom pessoal, assistindo esse filme de novo eu pude confirmar o sentimento que tive 5 anos atrás quando eu vi na estreia. Eu me lembro de ter saído da sessão feliz com o que eu tinha acabado de ver, mas um pouco frustrado por não ter tido tantas cenas da baleia. Afinal, eu acho que boa parte das pessoas que assistem esse filme querem ver a terrível baleia gigante. Então esse é o primeiro ponto crucial sobre No Coração do Mar. Provavelmente vai determinar se você vai ou não gostar do filme. O filme foi vendido como uma batalha entre a tripulação do navio contra a terrível baleia, ou seja, homem versus natureza. E na realidade o filme não é sobre isso. Então se você ligar o Netflix, der play nesse filme e esperar uma experiência como Megalodon, Pânico no Lago ou Anaconda, eu não tenho dúvidas de que você vai terminar frustrado. A baleia branca, Moby Dick, aparece pouquíssimas vezes no filme. Se ela tiver 10, 15 minutos de tela, é muito. A história é muito mais focada no conflito entre dois personagens. O Marujo, que o Chris Hemsworth interpreta, que é um cara respeitado pela tripulação do navio, por conta de tudo que ele conquistou e fez nesses anos trabalhando como baleeiro, e o capitão do navio, George Pollard, que é um cara que não tem o mesmo respeito do Hemsworth, mas herdou o título de capitão e o navio por ser de uma família rica. Então, obviamente, tem uma briga de ego acontecendo entre os dois e temos alguns momentos de insubordinação, deixando a tripulação confusa sobre quem realmente está no comando. Desta forma, assistindo pela segunda vez, ficou muito claro para mim que o filme não é sobre homem versus natureza, e sim sobre homem versus homem, ou até mesmo sobre o homem contra ele mesmo. Ué, mas onde que a Moby Dick entra nisso então? Pois bem, eles estão fazendo o trabalho deles, que é matar baleias e extrair o óleo delas, quando são atacados por uma baleia gigante. E estranhamente, os ataques dessa baleia não fazem parecer com que ela esteja se defendendo. Parece muito mais que ela está dando ataques coordenados e com uma espécie de lógica por trás. Tanto que ela destrói o navio, deixa eles à deriva, mas vivos. Alguns dias se passam e os tripulantes começam a ficar sem recurso, água e comida. E o mais bizarro é que a baleia continua seguindo eles. Não atacando, apenas seguindo. Quase que como se ela estivesse garantindo que eles vão sofrer muito antes de morrer. Mas como eu disse, a baleia tem uma participação curta no filme. Ela faz o ataque no navio, destrói tudo que eles têm, depois vira e mexe, faz uma aparição ou outra, mas no geral não passa de 15, 20 minutos. Então o drama todo do filme está no fato de como esses personagens vão sobreviver. Dessa forma, a única coisa que poderia deixar o projeto interessante seria o quanto nós estamos investidos e nos importamos com esses personagens. E nesse sentido, com exceção de dois que eu vou falar daqui a pouco, é realmente muito difícil torcer por eles, porque o ofício de baleeiro é muito cruel. E antes da Moby Dick atacar, a gente tem uma cena que mostra exatamente como que o trabalho deveria ser num dia normal, e é muito trash. É um sofrimento desnecessário para o animal, apenas para a gente poder ter recursos para fazer perfume e outras coisas também, mas não vale o sofrimento. Então o filme já tinha um desafio extra em tornar a gente mais próximo e fazer com que a gente se importasse com esses protagonistas. Como eu disse, apenas dois conseguiram isso pra mim. O personagem do Chris Hemsworth, é claro, pelo carisma do ator e pelo fato de que o arco que o personagem dele enfrenta é muito bonito. Ele vai do melhor caçador de baleias que existe a um cara que entende que não pode desafiar a natureza. E o segundo é o personagem de Tom Holland, pelo fato de ser o mais jovem do grupo e não ter a mesma maldade e crueldade que os demais têm. De resto, por mais que nós tenhamos excelentes
excelentes atores, eu não consegui me importar muito com eles não. Então vamos lá, se o filme vai tratar mais sobre a sobrevivência deles e como eles vão conseguir sair daquela situação, e se não temos muitas cenas da baleia, e se os personagens que estão lá não são tão interessantes, o que acontece com o filme? Ele fica um pouco monótono. E monótono é diferente de ruim. Eu vou fazer uma comparação. O filme O Regresso também trata sobre um ataque de um animal que coloca um ser humano numa situação muito vulnerável e ele vai ter que achar forças para conseguir voltar ao normal. O urso também está no filme por 5 ou 10 minutos no máximo e não é o foco do projeto. E durante todo o tempo de filme, em nenhum momento eu fiquei entediado. Eu estava verdadeiramente imerso e interessado em cada um dos desafios que o Leonardo DiCaprio ia ter que enfrentar. Já nesse filme tiveram alguns momentos em que eu me senti um pouco entediado e estava torcendo ou para a baleia atacar de novo ou para os personagens conseguirem escapar de vez. E isso não é um bom sinal, concorda? Fazer um filme de 2 ou 3 horas que consiga manter a nossa atenção durante todo o tempo do projeto não é uma tarefa fácil, mas infelizmente é o preço que se paga se você escolher contar a sua história por meio dessa mídia. Porque se for um seriado, dá pra pausar cada episódio. Se for um livro, você pode pausar entre os capítulos. E se for um jogo, você pode pausar a qualquer momento. Mas se a sua história vai ser contada por meio de um filme, o objetivo central é manter a nossa atenção durante 2 ou 3 horas, fazendo com que a gente esqueça um pouquinho do mundo à nossa volta e faça de fato uma imersão no mundo e na história que determinada obra está nos contando. E nesse sentido, pra mim, não rolou muito. Dito isso, não posso deixar de citar o excelente trabalho de fotografia e efeitos digitais e o visual do filme de uma forma geral. É lindo. As cenas que colocam o tamanho da baleia em comparação com o barco são especialmente maravilhosas e eu teria um quadro disso aqui na sala de casa. E a forma com que a baleia é representada também é muito interessante, porque a gente não tem nenhuma cena que mostre ela como um todo, justamente para provocar aquela sensação de que o que estamos vendo é algo incompreensível aos nossos olhos. Em resumo, No Coração do Mar não é um filme que me marcou muito, mas foi interessante o suficiente para eu querer rever agora no Netflix. E é muito importante que você entenda qual é a proposta real do filme caso você queira assistir, para evitar sua frustração, porque como já falamos aqui, não é uma história sobre a tripulação contra a baleia Moby Dick, e sim uma história de sobrevivência da tripulação após o ataque da baleia. Infelizmente eu queria ter gostado mais desse filme porque é notável a dedicação e o empenho que a equipe colocou e também o respeito com a obra original que a gente vai falar daqui a pouco. Mas pra mim, o filme No Coração do Mar dá pra esperar um pouco pra assistir, que é a mesma nota do Dá Pra Esperar Uma Promoção, mas como aqui já tá no Netflix, não tem promoção pra ser feita, então eu só não acho que ele deve estar no topo da sua lista. Bom, e pra você que ficou até agora e quer saber um pouquinho sobre qual é a história do livro Moby Dick, vamos lá. O escritor americano Herman Melville publicou o livro Moby Dick em 1851 e o livro se tornou um clássico na literatura. A história é contada por Ismael, um marinheiro que decide embarcar no navio baleeiro do Capitão Ahab. E o Capitão Ahab é descrito como um homem imponente, com uma perna artificial feita de marfim, retirado de um osso de uma baleia. E ele junta uma tripulação e parte para o coração do mar com um único objetivo: matar a baleia que arrancou fora sua perna. Os marinheiros seguem viagem e em meio a ela encontram diversos navios com histórias diferentes sobre a temida baleia Moby Dick, mantendo a expectativa e o clima de tensão lá no alto. Ao atingir o Oceano Pacífico, o Capitão Ahab ordena que o ferreiro faça um arpão para ser usado na batalha contra a temida baleia, e ele já sabe que está chegando perto. E quando finalmente encontram o local em que Moby Dick foi vista a última vez, a baleia aparece e a batalha começa. A luta contra Moby Dick dura 3 dias. No primeiro dia, Ahab avista pessoalmente a baleia e os botes remam em direção a ela. Moby Dick ataca e afunda o bote de Ahab, mas ele sobrevive ao ataque e é recolhido por outro bote. No segundo dia, Moby Dick quebra a perna de marfim de Ahab, e depois desse ataque a tripulação implora ao capitão que ele pare, alegando que a sua perseguição é ofensiva a Deus e vai causar a morte de todos. O capitão obviamente recusa o pedido da tripulação e no terceiro dia, finalmente, ele acerta a baleia com seu arpão, mas ela novamente vira seu bote e parte para uma investida furiosa contra o barco onde todos os tripulantes estão. O barco é duramente golpeado e começa a afundar. E num ato aparentemente suicida, Ahab lança seu arpão em Moby Dick, mas fica emaranhado na linha e mergulha no oceano junto com ela, morrendo afogado. Somente Ismael sobrevive ao ataque e depois de alguns dias é resgatado por um dos navios que eles encontraram antes. Sendo assim, a história do livro é muito mais puxada pro lado da vingança e de como isso pode consumir um ser humano. Irado, né? Bom, eu não estou aqui para fazer review de livro, mas afirmo com toda certeza que essa história tem muito mais cara de filme. Isso sim me daria ânimo de assistir. Pois bem, como eu disse, essa é a história do livro Moby Dick, que foi inspirado nos relatos reais de George Pollard. Ué, mas George Pollard não é o capitão do filme? Exatamente. Então o filme No Coração do Mar que a gente acabou de falar é onde a história real é contada. E o livro é uma adaptação romantizada. Porque eu não sei se vocês concordam, mas a história do capitão vingativo que perdeu a perna para uma baleia e que vai colocar todos em risco para ir atrás e cumprir sua vingança é muito mais interessante do que um grupo de tripulantes que foram atacados pela baleia e só tem que sobreviver no mar aberto.
E eu tenho certeza que se eu tivesse assistido um filme com a história desse livro, eu ia ficar muito interessado e ia acabar pesquisando qual que é a história original. Mas o filme No Coração do Mar decidiu fazer essa experiência ao contrário, nos trazendo a história original e fazendo com que a gente pesquisasse a ficção. E eu não sei se eu gostei tanto dessa forma não. O que eu sei é que tem um filme que se chama Moby Dick, lançado em 2010, mas eu ainda não assisti. Então talvez ele seja o filme que eu entrei esperando quando assisti No Coração do Mar. Então se você já assistiu, me ajuda aí, comenta aqui embaixo para saber se vale ou não a pena ver. Se curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.